Olha, primeiro dizer que é uma experiência nova, né? Eu, que ao longo da minha vida pública tive mais experiência no Executivo do que no Parlamento, mas aprendi muito como deputado estadual por 8 anos na Assembleia Legislativa do Estado. E isso facilitou para que a gente pudesse aqui desempenhar esse papel. E para deputado de primeiro mandato, ser vice-presidente da Comissão da Reforma Tributária e ocupar cargos outros, tanto dentro do partido como de outras comissões, demonstra essa nossa capacidade, né, no sentido de buscar articulação tanto interna do partido como dos colegas parlamentares, no sentido de poder defender melhor os interesses do Estado do Amazonas e buscar viabilizar recursos, mas também de ter coerência com compromisso com os nossos eleitores em relação à pauta nacional, que a gente vive um momento diferenciado hoje no país, né, uma eleição que muda radicalmente os rumos da política, e isso exige de nós manter essa coerência junto com a população, independente de pressão, seja de Twitter, de mídia social, mas manter a coerência efetiva com o eleitor. É essa luta permanente que a gente tem em defesa da Zona Franca de Manaus. Todos nós sabemos que a Zona Franca é o que garante a sobrevida econômica do Estado, tanto o pagamento da folha do Estado, de todos os trabalhadores da folha estadual, como dos municípios, mas é o que garante a movimentação do comércio, certo? Então, isso há uma necessidade premente, porque sistematicamente o ministro da Economia vem colocando suas posições e trabalhando para enfranquecer o modelo Zona Franca de Manaus. A fala de um ministro no mundo econômico tem um peso muito grande, e isso com certeza desestimula novos investimentos, desencoraja novos investimentos e faz falta para o modelo Zona Franca. Bem, essa proposta que está aqui na Câmara, ela privilegia o consumo, certo? E nós temos trabalhado muito, não só eu, mas a bancada como um todo. Hoje mesmo conversei com o nosso presidente Hildo. Nós temos aí o compromisso e a garantia de preservar as vantagens comparativas do modelo Zona Franca de Manaus. Isso é prioridade para todos nós, deputados da bancada do Amazonas. E eu, por ser vice-presidente dessa comissão, tenho uma responsabilidade maior nesse sentido, de trabalhar diuturnamente para nós mantermos a vantagem comparativa, mesmo esta reforma, do ponto de vista estratégico, da característica do modelo Zona Franca não ser a melhor, porque ela privilegia, como eu disse, e busca atacar a receita no consumo. Mas eu não tenho dúvida, né? Nós temos aqui algumas propostas nesse sentido, que estão sendo trabalhadas junto à comissão para garantir as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. O governo do Bolsonaro tem ilhas de exceção que são muito boas. Eu diria, por exemplo, a ministra da Agricultura, né, a ministra Tereza Cristina, como outros, tem ilhas de exceções em relação a isso. Ministro Paulo Guedes, e aí vem o norte deste governo. É um ministro de uma nota só, ele é muito longe de ser um posto Ipiranga. Passou esse tempo todo falando da reforma da Previdência, que com a reforma da Previdência os problemas estariam resolvidos. O que acontece? Primeiro, disse que entregaria o cargo se não tivesse uma economia de 1 trilhão. Não terá economia de 1 trilhão. Segundo, a cada dia que passa, os indicadores econômicos só pioram. Nós temos aí quase 13 milhões de desempregados, certo? 5 milhões de desalentados, que são aquelas pessoas que não vão mais atrás de trabalho, certo? E em torno de 10 milhões de brasileiros fazendo bico, porque não tem oportunidade de trabalhar. E isso reflete na economia de todos. Eu vejo que o governo do Estado está extremamente fragilizado, certo? Nós temos problemas de toda a ordem, nós temos graves problemas na saúde, para não dizer diários, nós temos problemas sérios no que diz respeito à segurança, e eu tenho andado muito no estado do Amazonas, tanto na capital quanto no interior, e acabei de falar dessa pauta da interiorização, que infelizmente, né, o governo ainda não saiu do zero, não caminhou.
O governador Wilson Lima precisa fazer uma reforma administrativa séria e uma reforma de governo, porque está claro que a população está insatisfeita com o seu governo. Ele tem essa responsabilidade, esse desafio. Entendo eu que ele tem que buscar novos parceiros de instrumento de diálogo com a sociedade e corrigir os rumos desses erros. Nós temos problemas graves na cidade de Manaus e eu vou aqui dizer 3, não por prioridade, mas nós temos um problema sério de transporte coletivo. Os ônibus de Manaus estão um caos, um cacareco. Nós temos, para e passo, um problema grave de mobilidade urbana, certo? Manaus, as ruas estão todas esburacadas e você não vê uma intervenção dessa administração, passado praticamente 7 anos. Está se fazendo uma passagem de nível que vai sair do nada para lugar nenhum, não vai mudar nada a estrutura do trânsito em Manaus, enquanto pequenas intervenções poderiam melhorar. E, diferente do que a prefeitura divulga, né, vou dar aqui um número, dizendo que a prefeitura de Manaus tem a melhor saúde financeira. A prefeitura de Manaus tem a pior assistência de saúde do estado do Amazonas. É a pior prefeitura, não tem 48% de cobertura de atenção básica. Muito do que prejudica os hospitais, principalmente as maternidades, que eu recebo quase denúncia diária, principalmente de falta de centro cirúrgico e de leito de UTI, é que as grávidas em Manaus não têm direito a fazer pré-natal, porque a atenção básica praticamente não existe. Então, nós temos uma deficiência muito grande na gestão municipal. Eu estou filiado a um partido, que é o PSD, inclusive nós estamos falando aqui, né, na liderança do partido na Câmara. Estou com meus direitos políticos em dia e não vou dizer que não é meu objetivo principal, né, mas me sinto, inclusive, preparado para esse desafio, pela experiência que acumulei ao longo da minha vida, né? E volto mais uma vez a afirmar, o que temos desenhado hoje no PSD no Amazonas é que o partido lançará candidato a prefeito de Manaus, inclusive para fortalecimento do partido para as eleições vindouras, como nós teremos candidato a prefeito em vários municípios no interior do estado.